Boa noite, dona Cici. Boa Mãe noite, Cici, senhor Fabio. mãe Cici é melhor, mãe Cici. Então, eu queria que a senhora nos apresente essa planta que nós escolhemos para estudar, que se chama Ojobi oile e Ojobi upá. Terceiro nome. 5-1. Ojobi. Essa planta são seus nomes iorubá. Boa noite. Boa noite. Ela é comumente conhecida como aroeira. Ela pode ser fêmea, pode ser macho. Ela é fêmea quando suas folhas são menores e quando ela tem uma floração, que depois da floração nasce sementes vermelhas que lembram uma pimenta. Quando ela é macho, as folhas são maiores, ela tem floração, mas não tem semente. O entrecasco dela é conhecido como antibiótico. O entrecasco é a parte que fica fora, no interior. Tem a casca e tem a parte interior, que a gente tira os pedacinhos e se usa como antibiótico. Que tipo de lugar, que tipo de ação sobre o corpo humano ela tem essa planta? Ela, quando ela é usada como antibiótico, os entrecascos são cozidos numa vasilha e a pessoa toma o banho daquele líquido que vai sair, misturar com a água e vai tornar a água vermelha. É para feridas no corpo, quando se usa ela como medicina. Ela também, o chá de suas folhas servem para fazer chá contra a diarreia. E do lado sagrado, ela é uma folha que pertence a Ogum, a Ossan e a Xangô. Toma-se o banho da cabeça aos pés e não se seca o corpo. Ela é usada para descarrego, tirar mais influências. E também uma grande quantidade dela é usada para se bater nas paredes das casas para tirar má influência. A origem dela é latino-americana ou africana? Eu não posso dizer se a origem dela é latina ou é africana, porque os meus antigos nunca falaram sobre isso. Apenas a minha cultura é passada de geração em geração, é uma cultura passada da seguinte forma: eles passam seus conhecimentos, eles já usaram anteriormente, os antigos usaram que aqui chegaram, se deram bem, passam para os outros até chegar à minha geração. Então não posso dizer a origem e não posso dizer aquilo que eu não sei. Eu só sei que ela é usada nos candomblés de origem Congo e nos candomblés de origem Nagô. Então a senhora não pode explicar, por exemplo, como os antepassados conseguiram fazer o conhecimento das plantas latino-americanas, sabendo que eles não tinham isso na África, como se fez essa espécie de ciência que eles usaram para o conhecimento das plantas? Bem, a minha cultura é oral. Eles, talvez por caminhos espirituais, devem ter os próprios orixás ensinado a usar essas plantas. Não, e foram passadas, como eu já disse anteriormente, a cultura é oral. Ela é passada de geração a geração através de histórias, de contos e do uso. Então, a senhora me diz que essa planta é usada na tradição Jeje Nagô, que a senhora conhece, que faz parte desse tipo de nação. Qual é a diferença com a medicina tradicional, convencional, vou dizer,
medicina tradicional Yorubá para o conhecimento das plantas e para seu passado para as pessoas que precisam dessas curas. Como eu disse anteriormente, não se tem nenhum tratado escrito, porque a cultura oral ela passou a ser anotada em 1830, quando chega os ingleses na Nigéria. Eles chegam e vão trabalhar com a língua iorubá e vão então fazer anotações sobre a cultura do país que eles estão colonizando. E os escravos chegam muito antes com seus saberes e com sua cultura. Então, academicamente, eu não posso falar nada disso, porque eu não sei. Eu tinha perguntado, porque a gente tinha já começado a fazer essa entrevista a semana passada e não deu certo, de diagnóstico. Como que a senhora não gosta dessa palavra porque é uma palavra realmente da medicina convencional, mas como que a senhora podia explicar seu caminho, seu raciocínio para dar uma planta para alguém, para dizer que ela pode, qual é a interação que ela faz com a pessoa? Bom, as pessoas quando nos procuram, ela diz, eu estou sentindo determinada coisa. Então nós lembramos de algumas folhas, de algumas sementes, de algumas raízes que nós ouvimos falar pelos nossos antigos. Então quando nós lembramos, a gente faz o uso delas, se procura ter e se fazer o uso de acordo com a necessidade da pessoa. Essa planta, a aroeira, se usa para um estômago, um fígado, um órgão em particular para tratar, ou é só então para ferida de boca, para diarreia? Como eu disse anteriormente, ela é usada para diarreia, ela é usada para problemas de coceira na pele, ela é usada para garganta inflamada, lavar feridas, porque ela é um antibiótico. Você usa ela como antibiótico, como qualquer outro. Mas a especificação dela, que eu saiba, é só essas. E como disse anteriormente, já falei, usa-se do lado sagrado, do lado do candomblé, usa-se para fazer sacudimento nas casas, para fazer sacudimento nas pessoas e para fazer banho de descarrego para tirar influências negativas. Então, eu queria perguntar no seguinte, essa planta a senhora disse que é de Xangô, de Ossan e de Ogum. Ossan não, Ossan. Ossan e Ogum. Será que a senhora podia me explicar a interação com uma pessoa que não é desse santo, como acontece? Então, porque a senhora não sabe sempre qual é o santo da pessoa que está na frente dela para dar uma planta. Não, essas folhas não é para mexer com o negócio de orixá ou da pessoa, é apenas para quando há uma necessidade das coisas que eu falei. Sim. Entendeu? Das coisas que eu falei. Se há uma necessidade e se conhece a folha, a gente usa ela pelo princípio terapêutico, pela ajuda que ela vai dar à pessoa. Mas usa-se naquela necessidade específica. Então quer dizer, por exemplo, que se fosse por uma iniciação de Yaô, talvez você usaria se é uma pessoa de Xangô, ou se é uma pessoa de Ogum, para esse tipo de outro, relacionando a cultura afro-brasileira. Não, e folhas de iniciação são diferentes. Essas são folhas que usa-se durante o cotidiano, a gente usa numa necessidade. Como eu já falei, folhas de iniciação é outra história, é outro tipo de folhas.
A senhora queria outro dia me contar uma história em relação às plantas, porque a senhora é contadora de história e não sei se a senhora quer falar mais uma coisa a respeito desse trabalho justamente de curandeiro, não sei o que palavra usar realmente, da usa das folhas para um determinado problema de saúde. Bom, quem conhece folhas são pessoas especializadas em folhas. Muitas pessoas têm barraca na feira e para se ter uma barraca de folha precisa conhecer profundamente, que não é o meu caso. Eu conheço algumas folhas. Essas pessoas na feira que vende folhas, elas têm que conhecer muito bem para quando a pessoa procurar uma folha para determinada coisa, ela saber dar folha para não dar folha errada. Entende? Aí as pessoas uma geralmente... espécie de farmacêutico? Não, são pessoas que conhecem folha. Farmácia é outra coisa, é outro estudo. Faz parte de um estudo acadêmico, onde se vai ter matérias, onde vai ter coisas específicas para que você possa identificar. Tem que saber filologia, etc. e tal. Então, isso você está falando com uma pessoa que tem conhecimento da cultura oral, da cultura que foi passada pelos seus ancestrais. E eu queria voltar sobre uma pergunta. É diferente, então, o conhecimento de uma nação para outra em relação às plantas? Tem alguns nação que tem mais conhecimento que outro, mais especificidade sobre um tipo de cura que outro? Como que funciona? Bom, se uma nação conhece mais que a outra, eu não sei, porque eu não conheço todas as nações de candomblé. Eu só posso dizer aquilo que eu sei e aprendi, que algumas nações usam folhas diferentes das outras, que algumas nações têm conhecimento de folhas diferentes, e também há as folhas que eles usam normalmente em todas elas. Então a senhora que é contadora de história me contou ontem uma história sobre Ossan. Ossan. Muito bem. Se você não falar certo, meu filho, você não pode fazer o seu trabalho bem feito. Porque alguém que não é nem eu nem você sabe de tudo que eu estou falando. E que, sem dúvida, no dia que você for fazer o seu trabalho, alguém que sabe muito vai estar lá prestando atenção. Então, a história de Ossan são várias histórias. Eu vou contar uma. Conta que Obatalá veio à terra. Obatalá é um orixá que mora no céu. Ele veio ver os seus filhos como estavam passando para suprir suas necessidades. Obatalá veio acompanhado do orixá da adivinhação, Orumilá. Chegando à terra, Orumilá procurou um lugar que pudesse colocar o seu velho pai. Quando achou o local que tinha agradado a seu pai, tinha uma casinha muito pequena, porém estava coberta de folhas. Foi a casa que agradou seu pai. Então, o orixá diz: eu queria ficar nessa casa, mas ela está toda coberta de folhas. Então, Orumilá solicita o trabalho de Olodé. Olodé era o guardião da cidade, para que achasse um escravo para que pudesse arrumar a casa para Obatalá morar nela. No outro dia, foi o Olodé da cidade ao mercado. Chegou no mercado, não encontrou nenhum escravo disponível que pudesse servir ao Obatalá. Então, quando ele já estava voltando, ele teve a seguinte ideia: no fundo do mercado tem coisas que ninguém queira. Quem sabe se alguém lá pode me informar onde eu acho um escravo? E no fundo do mercado tinha muitas coisas que ninguém queria. E no meio das coisas tinha um jovenzinho que só tinha uma perna, um braço mais curto que o outro, um olho mais para cima, outro mais para baixo.
Imediatamente ao ver o Olodé, ele se levantou de um salto e ficou se equilibrando numa perna só. Aí o Olodé diz: menino, eu estou procurando um escravo para um grande senhor. Você sabe me indicar algum? Ele disse: não, eu não saberia lhe indicar. O único escravo que tem aqui agora sou eu e ninguém me quer. O Olodé, olhando bem ele, disse: bom, vai você mesmo, eu não posso chegar lá sem ninguém. Aí foi e observou que o menino, apesar de ter uma perna só, conseguia acompanhá-lo de duas. Levou à presença de Oxalá e mandou que o menino se ajoelhasse. Esse é o seu novo senhor. Então o menino diz, ele diz: meu filho, você está vendo essa casa? Será que você é capaz de dar conta de todas essas coisas que estão aí à sua frente? O menino rapidamente deu um salto. E ele observou que o menino era muito ligeiro, apesar de ter uma perna só. Então ele disse: será que você pode cortar todas essas folhas que estão na minha porta? Ele disse: eu vou cortar algumas, porque essa folha serve para, se o senhor tiver dor de barriga, tomar um chá. Ela disse: tá bom. Aí o menino entrou na casa, limpou a casa toda, ele olhou para cima e viu que tinha algumas raízes entrando no seu telhado. Ele disse: menino, será que você pode cortar toda essa folhagem que está no teto? Aí o menino disse: eu vou cortar uma parte, porque essa folha é boa, se você tiver dor de cabeça, faz um chá e você vai melhorar. Aí o velhinho disse que estava bem, assim o menino fez. Cortou as folhas da frente, cortou as folhas do alto, deixando alguma coisa. Então, o menino foi e, acompanhando o velhinho tentou abrir a janela, não conseguiu, porque atrás, prendendo a janela, tinham muitas folhas. Aí ele diz: meu filho, será que você pode cortar todas essas folhas para eu poder abrir a janela? Ele disse: eu vou cortar uma parte para você abrir a janela, mas não pode tirar tudo, porque de repente, se você tiver uma grande dor no seu corpo, você vai tomar banho, vai cozinhar desta folha e você vai ficar bom. O menino foi, tirou as folhas da janela, cortou tudo, arrumou tudo. E o homem observou como ele arrumava as folhas e como ele era cuidadoso. Disse: de onde foi que você aprendeu a conhecer todas essas folhas? Ele disse: fui abandonado pela minha mãe e os espíritos da floresta me conheceram e me ensinaram o segredo do vento, como falar com os pássaros e como conhecer as folhas. Aí ele diz: como é o seu nome? Senhor, eu não tenho nome. Então ele diz: lhe chamarei Ossan, porque você é muito sábio, e lhe darei sua alforria, porque você não merece ser escravo. Mas eu queria te pedir uma coisa. E o menino deu um salto muito ligeiro e todo feliz disse: o que é, Senhor? O que é, Senhor? De hoje em diante eu serei o seu pai e quero que você fique sempre junto de mim. Você é mais ligeiro e sábio do que quem tem duas pernas e tem os órgãos todos do mesmo tamanho. Então, passados 7 dias, quando Orumilá chega à terra, encontra o pai muito feliz junto daquele jovem. Aí o pai relata tudo e o orixá da adivinhação diz: eu também lhe faço um convite. De hoje em diante você estará sempre junto das minhas consultas de adivinhação. Porque quando eu adivinhar algo para alguém, você vai dizer a folha que vai modificar a vida daquela pessoa. E Ossan foi, ganhou um belíssimo colar branco de Obatalá, que era a cor de Obatalá, e lhe foi colocado contas verdes, brancas e verdes, que é o símbolo de Ossan. Da parte dali, sempre ele está ligado às florestas, às folhas, e ligado a Ifá, Orumilá e Obatalá. Todos nós, hoje, cultuamos com grandes louvores a esse orixá, que é considerado o orixá das folhas, o orixá que conhece segredos de raízes, de sementes e de folhas. Todo o saber da floresta está nas mãos de Ossan, o orixá das folhas.
Muito obrigado, Cici. E antes eu queria cantar uma cantiga, Sim. da qual a tradução é: o Sam está sempre nos caminhos, cuidando da saúde das pessoas, sempre preocupado, fornecendo folhas para que o homem tenha sempre saúde e saiba sempre se tratar. A gente canta: o Sanire, araie, o Sanire, araie, o Sanire, araie, o Sanire, araie. O Sanire está dizendo: o San vem no caminho, araie, do caminho do ser humano, do caminho das pessoas, cuidando e tomando conta. O Sanire, araie, o Sanire, araie, ae, o Sanire, araie. Muito obrigado, Cici. Por nada, essa é a querido. história de Ossan. Obrigado você.